Olá, queridos. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Que essa paz, permaneça em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém, queridos? Eu quero convidar os amados para nós estarmos fazendo a leitura da palavra, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera João, capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 22. Tem por título, querida, esta palavra outro testemunho de João Batista. Amém, queridos? Nós estivemos já pregando aí várias coisas sobre a vida de João Batista, E agora queremos fazer menção de mais um testemunho, de João Batista, Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Depois disso, 22, nós vamos ler a partir do 22, queridos? Diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos aquele que vem de cima. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as coisas de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Esse nosso Deus é maravilhoso, não é verdade, queridos? Tem aí mais ou menos uns 3 dias que o Senhor me dera esta revelação. Passei por muitas lutas, querido? Sempre como eu sempre estou dizendo aqui para vocês, Estive com família em casa e
enfrentando as lutas aí da terra, né? Os que é da terra, né? Sempre tem que enfrentar as lutas da terra, né, queridos? Mas nós somos celestianos também, né? Por promessa. Nós estamos aqui na terra, mas não somos desta terra, né, queridos? Nós iremos galgar o céu na hora certa, no momento certo. Mas, por enquanto, nós ainda estamos aqui na terra, não é verdade? Estamos ainda sujeitos a tudo que, assim, depende de nós aqui na terra, resolver. Então, queridos, eu quero trazer aqui para nós essa palavra. O Senhor falou comigo em um ponto-chave, né? Porque o Senhor sempre fala conosco, querido. Sempre fala. Nós sempre precisamos ouvir a voz do Senhor. Até porque é isso que nós vamos ouvir através dessa palavra. Já ouvimos, né? E vamos continuar a ouvir. Amém, queridos? A palavra do Senhor, nós começamos aqui, né? Que Jesus, depois disso, foi Jesus com o seu discípulo para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava, né? A palavra está dizendo, né? Que ele batizava. Ele estava ali com o seu discípulo e ele batizava. E João Batista, né? Também estava batizando em outro lugar, né? E porque havia ali muitas águas, né? Naquele lugar que era Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. E porque ainda João Batista não tinha sido lançado na prisão, ele ainda não estava preso, querido. João Batista, ele só parou de fazer a obra depois que ele estava preso. Mas mesmo na prisão, nós sabemos que ele gritava, ele pregava, ele anunciava, né, o pecado, chamando o povo para o arrependimento, né, dos seus pecados. Gritava para Herodes que ele estava em adultério, que era para largar a mulher do irmão dele, né, se arrepender e confessar, deixar o seu pecado, que o Senhor queria perdoar Herodes, o Senhor queria fazer, né? Era isso que ele dizia, né? E nós sabemos, e ali tudo que dava para ele fazer dentro da prisão, ele fazia, porque é assim que temos que fazer, né, queridos? Dentro da prisão, que eu e você, nós estivermos sentindo, dentro da privação, que muitas das vezes nós estamos privados de ir na igreja, de fazer qualquer coisa, assim, para Deus, na obra, mas a nossa boca, né, não está fechada, amarrada para não falar para o ímpio, para o pecador, né, sobre Jesus, sobre a palavra, né, testemunhar das maravilhas de Deus. Amém, queridos? Então, eu estou aqui em casa e eu estou fazendo isso, né, querida? Estou querendo passar para vocês uma revelação que o Senhor, né, me dera muito. É claro, está na palavra, já li, mas é assim, quando o Senhor te chama e me chama a atenção numa palavra, é porque o Senhor quer que nós, né, queridos, estejamos mais atentos assim à voz dele, né? Não passamos desapercebido por coisas que eu e você temos que aprender e passar para os nossos amados irmãos, para aqueles que ainda estão no mundo, né? Para poder, né? Para que esses, né? Nós e outros que estiver assim enganado acerca das coisas de Deus, equivocado, que é a palavra mais correta, muitas das vezes estamos equivocados, queridos, fazendo coisas com coisa, né, e pensando que estamos fazendo tudo certo, e muitas das vezes é só a palavra do Senhor é que nos corrige, é que nos dirige, é que nos orienta e nos exorta a fazer a coisa certa, não é verdade, queridos? Então, eu quero te dizer o seguinte, que aqui a palavra do Senhor diz que ele ainda não tinha se lançado na prisão. Então, houve, né, aqui no capítulo 3, versículo 25, diz assim, houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo,
mas sou enviado adiante dele. Amém, queridos? João Batista, ele não usurpou, né, a identidade de Cristo e nem se fez grande, né, assim, para que alguém não soubesse a origem, né, do seu ministério. Ele deixou bem claro que ele era o antecessor de Jesus, do Cristo. Ele não era o Cristo, ele não era o Filho de Deus, mas ele era aquele que foi levantado. Ele também não negou. Ele não usurpou a de Jesus Cristo e não negou a dele. Ele assumiu quem ele era, um grande profeta, antecessor de Jesus Cristo. Ele veio preparar o caminho para o Filho de Deus. Não é qualquer profeta. Ele também não escondeu a sua identidade, né? Ele deixou claro, né? Ele explicou. Porque assim, queridos, nós não temos nada a temer, nós temos, né? Nós não estamos mentindo, nós estamos falando a verdade, você não tem por que esconder nada daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer acerca, né, de você, o que Ele lhe prometeu. Ah, o que Ele ainda vai fazer, pastora, você já sabe, eu já sei, não. É porque Ele prometeu, querido, Ele promete e Ele cumpre. Ele prometeu que levaria João Batista como antecessor à frente de Jesus e que Jesus viria atrás, né? E era para Ele ir preparando o caminho, Jesus viria e se cumpriria. Então Ele estava feliz, porque, né, se fosse um de nós, talvez ficaria era triste. Agora acabou meu ministério, acabou minha obra, agora eu não sou mais a estrelona do momento. E aí né, Jesus agora apareceu, era ele que vinha após mim. Agora eu tenho que, né, e muitas das vezes vai trabalhar o contrário, como foi o caso dos fariseus. Os fariseus não receberam Jesus, né, eles foi trabalhar o contrário para não dar certo o ministério de Jesus por inveja, né, querido? Mas João Batista não, aquele que é de Deus, querido, ele pratica as obras de Deus, né? Ele veio pelo Espírito Santo e ele estava no Espírito, ele não estava na carne, né? Então, querido, ele falou para a resposta que ele deu foi essa: eu nunca falei para vocês que eu era o Cristo, né? Eu falei que eu fui enviado adiante dele para preparar o caminho. E aquele que tem a esposa é o esposo, querido. Essa chama muita atenção para mim. Aquele que tem a esposa é o esposo. Essa foi o maior ponto-chave de Deus para mim, para nós, nessa revelação de Deus para o nosso coração. Aquele que tem o esposo, aquele que tem a esposa é o esposo, querido. E aí? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, essa é a verdadeira identidade do cristão. João Batista deixou para nós um grande exemplo. Eu não sou Cristo, eu não sou o esposo, né? Quem é a esposa, quem é a esposa, querida? A esposa é a igreja. Quem é o esposo? Jesus Cristo. Nenhum de nós somos o esposo. Nós somos a esposa. Mas ele disse aqui, João Batista, né? Queridos, mas o amigo do esposo, olha aí, o amigo do esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, né? Assim, pois, já a minha alegria está cumprida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Né? Jesus Cristo estava preparando o caminho, João Batista estava preparando o caminho, né, para Jesus vir preparar, conquistar, né, a sua esposa, a igreja, lá na Surianda e Cantalamanai, porque nós sabemos que Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o esposo da igreja, é o noivo. E João Batista sabia disso. Nós também temos que saber, queridos, que a igreja pertence a Jesus Cristo. Só Ele é o esposo, mas nós somos o amigo, além de ser esposa de Jesus, porque nós fazemos parte da igreja, né? Nós somos membro da igreja,
Nós temos dois privilégios, querido. Vamos ficar com o nosso privilégio, né? O nosso privilégio, meu e seu, de crente, de salvo, né? É ser a esposa, né? E também ser amigo do noivo, amiga do noivo, né, querido? Olha aí, Jesus é nosso amigo, é nosso noivo, é nosso esposo, né? Amigo do esposo. João Batista era amigo. João Batista era amigo do esposo. E ele disse agora, ele e o amigo do esposo, ele se alegra, né, com a voz dele. Né? Então, como ele era amigo de Jesus, ele estava alegre, né? Com a voz dele, ele não estava incomodado. Tinha gente que estava incomodada, porque Jesus estava pregando, estava batizando, estava fazendo a obra. Aqui foi o que a palavra está dizendo, né? E aí os discípulos já se incomodaram. João Batista não era dono de nada, querido. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele só era um amigo. Ele era o antecessor, ele era o enviado, ele era o servo e ele era também o amigo. Né? E ele fazia o quê? Se alegrava. Quem é amigo de Jesus, ele se alegra com a obra de Deus. Quando a obra de Deus está prosperando, quando alguém está fazendo algo que vai, né, engrandecer o reino de Deus. Né? Então, querido, porque nós sabemos que todos somos trabalhadores, né? O esposo, o noivo, o dono da igreja é Jesus Cristo, não vai dar para ninguém, querido. Quem quiser fazer parte da igreja, quem quiser ser esposa, quem quiser ser amigo de Jesus Cristo, né, está disponível, está aberta aí a oportunidade para todos que querem se chegar a Deus, né, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra vai nos dizer, né, querido? E João Batista aqui dizendo, ele assiste, ele está assistindo, né, aquele que é o amigo do esposo e que ele assiste e o ouve. Assiste e o ouve, né, querido? Está assistindo, quem está assistindo, ele está ali ajudando, né? Ele está ali servindo e está ouvindo, ele está aprendendo, ele está recebendo de Deus as instruções através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim como João Batista, ele também era um enviado, mas só que ele era diferente. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não é um homem, João Batista era um homem, né, profeta, santo, né, consagrado a Deus, mas era um homem. E Jesus Cristo era Deus e continua sendo Deus, o Filho de Deus. E estava ali, né, em forma de homem, porque ele se fez carne, mas nunca se contaminou, querido. Nunca se contaminou. Nunca, nunca. Jesus Cristo nunca foi igual ao homem. Sempre ele igual, sim, em a forma, né, porque nós sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Jesus sempre foi santo, certo, querido? Nós estamos nos santificando nele, através dele, porque só ele poderia, né? Só através dele nós poderíamos, né, ser santificados em Deus, né? Assim, através do sangue de Jesus, né, que nos purifica de todo pecado. Aí sim nós podemos nos santificar em Deus. E é assim que acontece, querido, até hoje, né? Desde o princípio. Então, querido, até porque Jesus Cristo é a palavra, e a palavra é que tem o poder para nos libertar, para salvar, para mudar, para transformar. A palavra, querida, ela tem todo o poder nos céus e na terra, porque foi dada, né? Foi Deus que deu o poder para Jesus Cristo, né? Que é a palavra, né? Então, João Batista disse, olha, alegra-se muito com a voz do esposo, né? O que é amigo, que assiste, que ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Lamansurianda e canta Lamanai. A alegria de João Batista já estava cumprida, Lamansur. Decanta Lamanai, porque ele foi gerado para um propósito. Decova Laba Surianda e canta Laba cheia. Embora você, querido, querida, não entenda o plano e o projeto de Deus na tua e na minha vida, mas eu quero te dizer que se você está diante de Deus, é porque se eu estou diante de Deus, é porque nós fomos criados, gerados para um propósito de Deus, querida. É por isso que nós estamos de pé lá no sul, por isso que o Senhor me levantou, por isso que o Senhor te levantou, querido, e nós estamos diante dele assistindo
e ouvindo e sendo amigo dele, né? Alegrando-nos nele. Ele tem essa alegria para nós, para aqueles que assistem e ouvem, né? Aqueles que amam, que gostam de estar perto, recebe, não tem problema nenhum com a glória dele, que é grandiosa, é maravilhosa, né? Nós temos o nosso problema é só querer receber mais. Quanto mais nós recebemos, mais nós queremos, né, querido? É assim que eu sou, é assim que você é, e eu creio que aqueles que não são, vai passar a ser amigo, querido, amigo e noiva, amigo e noiva, amigo e noiva, sabe, querido? É porque ele é o esposo e esposa. Esposo, você que é homem, ai, eu sou homem, eu não vou ser esposo de esposa. Jesus é santo, você também é santo, né? Para Deus não existe isso, queridos, né? Nós somos igreja, lama surianda e canta lamanai. Igreja, templo, casa, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós somos corpo e ele é cabeça, querido. É por isso é que nós somos esposa e ele é o esposo, querido. Ele tem o poder sobre nós, porque ele é santo, nós somos humanos, mas o Senhor amou a nós. A palavra dele diz que ele nos amou, querido, nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos, querido, porque nós era bonzinho, porque nós tínhamos vontade de fazer a coisa certa. Não, foi Deus que nos escolheu, querido, para ser santo. Assim nele, nós só podemos nos santificar nele, né? Através dele. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que João Batista disse agora, né, que ele já está. Eu vim para cumprir um propósito. Você foi chamada para cumprir um propósito de Deus. Eu fui chamada para cumprir um propósito. O homem foi chamado para isto, a mulher. Nós fomos chamados como servo para cumprir um propósito de Deus. Mas o que nós temos que nos alegrar. Aqui João Batista disse: já está cumprida, já está cumprido. Já está cumprido, agora se alegra. Você agora já é obreiro, já é obreira, já prega, já louva, já ora, já adora. Você agora já é servo, já é filho. Agora, meu querido, agora o nosso privilégio maior agora é estar feliz adorando o nosso Deus que é todo poderoso, que cuida de nós. E porque Ele nos dá alegria da salvação, nós estamos sempre felizes quando estamos fazendo a vontade do Senhor. Eu e você que somos filhos de Deus, somos servos do Senhor. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, querido, quando nós não podemos fazer nada para Deus, nós ficamos tristes a ponto de morrer. Porque é assim que fica o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva do Senhor, quando você se sente privado, né? Quando se sente privado. João Batista, quando ele morreu, querido, ele já sabia, já tinha chegado a hora dele, ele já tinha se cumprido o ministério, Jesus já estava fazendo a obra. Ele veio para preparar o caminho já estava preparado. O povo já estava predisposto, já estavam indo atrás de Jesus para ser batizado, para receber a palavra. Era esse o ministério de João Batista. Então, quando ele viu se cumprindo isso, ele ficou feliz, ele ficou alegre. Ele ficou radiante. Para ele agora não importava mais assim a hora que ele partisse ou que deixasse de partir. O importante é que enquanto ele estivesse na terra, ele estava cumprindo o ministério dele, ele estava pregando e ele estava batizando, né? E ali, querido, então ele estava cumprindo enquanto ele tivesse o seu dia aqui na terra e não se incomodou com o que Jesus estava fazendo. E o que foi que aconteceu aqui? Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário, porque eu não posso salvar. Quem salva é ele. Alama surianda e canta lá, mandai. De canta lá, surianda e cova lá, barrais. Quem salva é Jesus, querido. Quem salva é ele, quem resgata é ele, quem liberta é ele, quem cura é ele, quem sara é ele, quem transforma é ele, quem muda o caráter do ser humano é ele, quem quebra o cativeiro é ele. Alá massurianda e canta lá, mandai. Quem é que vai querer ficar na frente de Jesus? Para impedir a salvação, para impedir a libertação, para impedir a cura, para impedir o milagre de alguém, querido. Está repreendido em nome de Jesus, da minha e da tua vida, todo demônio que tentar assim, querido, querer, né, atropelar a nosso ministério, a obra que o Senhor tem para conosco, né, que é de fazer, né, crescer o reino de Deus, né, engrandecer, né, na terra, para a glória dele, para o seu louvor, para a sua exaltação, porque ele é o esposo,
O reino é dele, o reino é de Deus. Nós não somos Deus, nós somos seres humanos que, graças a Deus, fomos salvos por ele. Alamassu, decanta, alamanai. Essa é a alegria para mim, para você, é saber que o nosso Deus não deixou nós nas mãos do nosso inimigo, não nos deu por presa ao dente de Satanás. Satanás queria, ele estava conosco, né, preso, mas o Senhor nos libertou, nos tirou das garras de Satanás, né, tirou das trevas para a maravilhosa luz. Agora ele mesmo é quem nos alumia, ele mesmo é quem esclarece, é ele, pelo seu Espírito Santo, ele nos conduz pelos caminhos retos e pelas veredas de justiça. Querido, quer coisa maior do que isso para mim e para ti? A salvação, a vida eterna, o gozo, a alegria, a lamansurianda e canta lamanai, proporcionada pelo Espírito Santo. Querido, o homem vazio de Deus, querida, é triste. Eu sei o que é isso, porque eu já fui. Querida, agora, quer ver, eu me sinto mal é quando eu não posso fazer a obra de Deus, quando eu não posso fazer aquilo que Deus me manda fazer, aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça e eu posso fazer e não estou fazendo. Aí eu me sinto mal, aí eu me sinto prejudicada, aí eu me sinto, querida, assim, só Deus para me dar graça, sabe? Então é assim que nós somos. João Batista morreu fazendo a obra, querida, até dentro da prisão ele estava, né, pregando aquela mensagem que era para ele pregar, porque tudo, não, ele mesmo disse, ninguém, querido, faz nada para Deus se não vier do céu, se não vier, né? Ele disse que ninguém, né, pode fazer nada. Tudo que o homem fala de Deus, ó, aquele que vem de cima, né, 31, aquele que vem de cima é sobre todos. Ali ele estava falando de Deus. Jesus veio de cima, querido. Jesus não veio de baixo, Jesus não veio da terra. Jesus veio de cima, porque ele foi gerado no ventre de uma virgem, mas pelo Espírito Santo. Era um propósito de Deus, porque Deus tinha feito a promessa. Lamansurianda e canta lamanai. Né? Para quê? Para mostrar o milagre, né? Para mostrar a sua maravilha. Que uma virgem não poderia conceber, mas ela concebeu porque foi pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Lamassu decanta lamanai. Então essa era a maravilha de Deus, querido. E a palavra diz aqui, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, não é verdade? Mas aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, certo? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha, os profetas, né, era por medida, o Espírito Santo era dado pelo Pai, que é Deus, Deus dava por medida, certo? Agora Jesus é diferente. Jesus, ele encheu, né, do Espírito Santo. Então, a palavra diz que ele lhe deu todas as coisas, né? Olha aqui. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, né? E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós sabemos que a palavra diz que quem não crê já está condenado, né? Não é verdade, queridos? O que crê no Filho, né? Esse alcança a vida eterna, né? Aquele que crê no Filho, ele alcança a vida eterna. E o que não crê já está condenado, não é verdade? A ira de Deus, né, permanece sobre ele para sempre. Então, por isso, é melhor nós crer, receber do jeito que é, né, querido? Nós não temos que ser crente de qualquer jeito, ou querer ser do nosso jeito. E nós temos que ser o filho, o servo, né? Nós temos que ser a noiva, ele é o noivo, não é verdade? Nós temos que ser o amigo de Jesus, Salamassurianda e canta lamanai, aquele que se alegra com tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele proporciona para nós, para o seu povo, para a sua igreja, para a sua obra. De canta lamba surianda e cova lamanai. Não temos que nos aborrecer, nos irar, né, ou revoltar, querer fazer coisa, querido, que não está, né, não está dentro, né, da doutrina, do ensinamento, do estatuto do Senhor para nós fazer.
Nós temos que fazer obedecer a palavra de Deus, né? Nos submeter à palavra de Deus, querido, e aceitar aquilo que Deus tem para nós e servir, né? Assistir diante de Deus, estar diante de Deus, assistindo, ouvindo e aprendendo e aplicando na nossa vida e passando para outras pessoas, levando o reino de Deus como ele é, lindo, maravilhoso, esplêndido, poderoso, santa, lava, surianda e cova, lava, raiz, e aproveitando todas as maravilhas, querido, que Deus tem derramado, tem feito na minha, na tua vida, querido, porque são grandes. Nós não damos conta de contar, não é verdade, queridos? Nós não damos conta de contar, não é verdade? Tudo que o Senhor fez por nós, né? O salmista Davi fala lá no Salmo 40, né? Ninguém dá conta de contar, querido, as maravilhas, as coisas que o Senhor fez por nós, nos tirou de um charco de lodo, nos colocou num lugar seguro, num lugar alto, querido, numa exaltação de quem éramos nós, querido. Nós éramos escravos de Satanás, agora nós somos filhos de Deus, chamado filho de Deus, chamado amigo, né, de Deus, e ainda, né, noiva de Cristo, lá na Surianda e canta lá, na igreja, templo, morada, casa e habitação do Todo-Poderoso. Então, não vamos querer ser mais do que isso, querido. Vamos ser humildes como João Batista, deixa que o Senhor cresça e que nós diminua, para que assim o reino de Deus seja alcançado por muitos, querido, porque muitas das vezes, né, nós servemos de pedra de tropeço quando nós queremos ser, né, assim, estar acima de Deus, queremos ser algo muito importante e esquecemos de falar do Senhor. Você vai pregar, você é de Deus, vai pregar a palavra de Deus, né? Quem é de Deus, né? Porque é aquele que Deus enviou. Eu como profetisa e você como profeta, né? Você tem que falar a palavra de Deus. Foi Deus que te enviou, então fala de Deus. Se nós falar de nós, dando um testemunho, querido, de que o Senhor fez na nossa vida, o grande é Ele, dentro do testemunho meu e seu. Não somos nós que somos o grande, porque Deus fez aquilo na nossa vida. Deus fez pela sua infinita misericórdia, porque nem eu e nem você não merecia nada. E ainda não merece e nunca vai merecer. Agora, quem tem que ser grande no meu e no teu testemunho é Jeová, Jirê, o Deus da provisão, aquele que proveu para nós o livramento. Não é verdade? De tudo que iria acontecer se ele não tivesse tido misericórdia da minha e da tua vida. E por isso vamos ficar na brecha, vamos falar de Deus, vamos falar a palavra de Deus, né, com sabedoria, vamos falar mais do Senhor do que de nós, vamos engrandecer mais a Deus do que nós mesmos, vamos levantar a Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor é que diz que o que importa é que ele seja levantado. Para que todos aqueles, a palavra do Senhor aqui vai dizer assim, que nós estamos no 3, né? Nós estamos no capítulo 3. Né? No capítulo 3, né? A palavra do Senhor diz, ora, ninguém subiu ao céu, capítulo 3, 13, versículo 13, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus desceu do céu e subiu para o céu e está no céu. Só ele, ninguém, a não ser Satanás, ele não desceu, ele foi jogado, né? Ele foi jogado de lá, mas não subiu mais para lá, não é verdade? E aí ainda foi condenado, para que todo aquele, então, ninguém subiu, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, aquele que está no céu, porque a palavra de Deus diz que ele desceu e ele subiu. Ele veio morrer pelos pecadores, fazer a obra de libertação e depois morrer pelos pecadores e depois subiu ao céu, ressuscitar o terceiro dia como testemunho do que Deus fez, né? Como o homem morreu e no terceiro dia como Deus foi levantado, né? E subiu ao céu, né? E a palavra diz que ele está, né? À direita e como Moisés, ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E aqui a palavra no versículo 14 diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos levantar Jesus, né? Vamos deixar de nos levantar nós mesmos, ou querer levantar alguém no lugar de Jesus, homem, mulher, querido, é maldição. Qualquer um que nós levantar no lugar de Jesus, nós estamos, querido, contraindo maldição para nossas vidas.
Porque o homem não salva ninguém, o homem não liberta ninguém, o homem não pode fazer nada por ninguém. O homem só pode ser um canal, um instrumento e um vaso, se ele for santo, se ele for humilde, se ele for obediente à palavra do Senhor, se ele for um vaso de Deus. Aí sim ele não pode fazer nada, mas Deus faz através da vida dele, porque ele é vaso de Deus, querido. É isso que nós somos, vaso de Deus. Se Deus fizer, sim, e se ele não quiser fazer através de mim, de você, ele não faz. Então, nós não passa de uma pessoa comum. Nós não somos Deus, nós somos gente, um humano, né? Então, quem é que tem que ser levantado? Quem é que tem que ser exaltado? Quem é que tem que ser adorado? Quem é que tem que ser levado para as pessoas, para a vida? De quem é que nós vamos pregar? Nós vamos pregar a nossa vida, a vida dos outros. Não vamos pregar Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo que desceu do céu e habitou no meio de nós, né? Que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, mas pagou o preço de sangue pela minha e pela tua alma, né? E está no céu ainda como advogado intercedendo por nós, junto ao Pai. O Pai lhe deu tudo, porque o Filho é herdeiro, querido. O Filho é herdeiro de tudo, e a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiro dele, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo, porque ele nos adotou. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo, né? Deus enviou, Deus pagou um preço maior, que enviou o Filho dele, né? E Jesus Cristo veio e pagou o seu ainda maior com a própria vida, mas é tudo, querido, uma combinação de pai com filho, é só um acordo, não existe nada, nem filho fora do pai, nem pai fora do filho. Quem conhece o pai conhece o filho, quem ama o pai ama o filho. Quem está no Pai está no Filho, querido, e o Espírito Santo está no meio deles, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele opera através do Pai, opera através do Filho, querido. Alamba surianda e canta lamanai. Então vamos ficar, querido, nessa vitória, nessa bênção, né? Porque a palavra do Senhor diz que, e que importa agora é que ele seja levantado, assim como ele, Deus, deu a ordem, porque Deus, ele é Deus, né? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele deu a ordem, querido, né? Para Moisés levantar a serpente no deserto, né? Nós sabemos. E assim aqui ele está dando só o exemplo, né? Nós não queremos entrar para esse lado aqui, mas já dizemos que naquele tempo o povo pecaram contra Deus e estavam sendo castigados por Deus. E aí Moisés clamou, Moisés era o líder, né? É quem tem que pagar o preço maior, é Moisés. É sempre Deus levanta Moisés para pagar preço, querido. Quase todos nós estamos no lugar de Moisés. Se tu disser, não, eu não estou numa casa, eu não estou numa igreja, eu não estou numa obra, eu não estou fazendo isso, mas tu não está na frente da tua família, tu não tem alguém que depende de ti, pois é, tu tem que ser um Moisés, né? Para ele tem que falar de Deus, tem que pedir, buscar ajuda de Deus para cuidar de alguém. Ninguém cuida de ninguém, querido, se não for, né, com o poder de Deus, com a graça de Deus. Então Moisés buscou de Deus e o Senhor deu uma estratégia para ele ali. Ali Deus deu uma revelação, uma estratégia, uma ordem e mandou Moisés levantar uma serpente no deserto, né, para que o povo, né, olhar para ela e ser curado. Ali tudo era para mostrar as maravilhas de Deus. Aquela serpente tinha nenhum poder, querido. O poder era de Deus que estava sobre a sarça ardente, sobre a serpente, sobre a vara de Moisés, que ele operou lá no Egito. Querido, o poder de Deus, o poder vem de cima, querido, para operar, ele vem de Deus. Deus opera através de qualquer coisa, quando ele quer operar. Ninguém pode impedir, querido, ninguém pode impedir o agir de Deus. Por isso nós temos aqui abraçar o agir de Deus, correr atrás, pagar o preço e assim fazer com que ele seja expandido no mundo inteiro, que todos possam saber e conhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer qualquer coisa pelo ser humano, pois tem muitas vidas descendo a passo largo para o inferno, achando que não tem mais jeito para ele, que não existe nada, nenhuma solução, nenhuma saída para o seu problema, quando nós sabemos que Deus é a saída para todos os problemas, que não há nada impossível para o nosso Deus. Então você é um instrutor, eu sou uma instrutora, nós somos, querido, um testemunha de Cristo. Nós precisamos mostrar para o mundo que as almas têm valor para Deus e que Deus está acima de todas as coisas. Essa palavra está cheia, né, dessa frase, que Deus está acima de todas as coisas, né? Enviou o seu Filho Jesus Cristo, deu esse poder no nome de Jesus, querido, expulsamos os demônios, curamos os enfermos, né? E assim profetizamos a libertação,
e a cura, o milagre acontece, tudo no nome de Jesus, querido, porque Jesus é que é o poderoso, Salamassurianda e canta Lamanai, é todo poderoso, querido, porque Ele é Deus, Salamassurianda e Cobalabahás. Vamos ficar com essa palavra, querido, vamos ficar com esta palavra, né? Porque Jesus tem que ser levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3 ainda nós estamos, né? E o versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, ele tem que crer em quem? Deus deu quem? Deus deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos acordar, vamos despertar para saber que é nele, é Ele e é por Ele que nós temos tudo e ainda temos a vida eterna, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Foi Ele que decidiu assim, foi Ele que determinou assim, e a palavra de Deus diz que se aquele que não acreditar, aquele que não acreditar, não crê é quem não acredita. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, queridos, vamos passar a crer mais, a confiar mais, a obedecer mais, a nos submeter mais e a engrandecer mais, a exaltar mais, a adorar mais, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, querido, nos céus e na terra. Ele é santo, santo e santo. Alama surianda e canta, alamanai. Nosso Deus é todo poderoso. Alamassu. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua vida, pelo sacrifício vicário na cruz. Alamassu de canta, alamanai. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter se feito nosso amigo, nosso irmão. Alamassurianda e canta, alamanai, porque através do Senhor nós nos tornamos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. Alamassurianda e canta, alamanai. Se somos irmãos, somos amigos. Alamassurianda e cova, alabarrais. Meu Deus querido e Deus santo, e se o Senhor é o noivo, nós somos a igreja é a esposa, nós somos a igreja. O Senhor é o esposo, Pai querido, nós somos a esposa, Alamassu, porque nós somos igreja. O Senhor disse para Pedro, Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre essa rocha, Alamassurianda e canta alamanai, eu firmarei, Alamassurianda e cova alamanai. Oh Deus maravilhoso, eu edifico a minha igreja, Pedro, que é tu. Meu Deus querido, quando o Senhor disse isso para Pedro, o Senhor estava dizendo para todos nós, Alamassurianda e cova alabarrais. Oh Deus querido, Deus santo, nos ensina a valorizar, Alamassurianda e canta alamanai, a posição que o Senhor nos dera de filho, de servo, de amigo, de noivo, de esposa, meu Pai. Alamassurianda e canta alamanai. Noiva, nós somos a noiva de Cristo e somos a esposa, Pai. Não importa que é homem, criança, mulher, meu Pai querido, o que importa é que a igreja é universal, Pai querido, ela só tem um esposo, a igreja é uma esposa e ela tem um esposo, a igreja é uma noiva, ela tem um noivo, Pai querido. Meu Deus amado, esse noivo é Jesus Cristo, Alamassurianda e canta alamanai, porque foi Ele que comprou com seu próprio sangue, meu Pai querido, canta Alamassurianda e cova alabarrais. Ninguém, meu Pai querido, tem maior amor, Alamassurianda e canta alamanai, do que aquele que deu a própria vida, meu Pai, pela a sua igreja, Alamassu, pela sua esposa, Alamassurianda e canta alamanai. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, ensina, meu Pai querido, que a igreja tem dono, Pai querido, a igreja tem noivo, a igreja tem esposo. Ensina para cada um, meu Pai querido, que está equivocado, achando que é noivo, que é esposo, que é dono da igreja, meu Pai querido. Ó Deus amado, me ensina, meu Deus, que cada um de nós somos filhos, somos servo igual, de maneira igual, Pai querido. Meu Deus querido, não tem ninguém maior, o maior é o Senhor, o grande é o Senhor. Oh, Alamassurianda e canta alamanai, o Todo-Poderoso é Jeová. Decanta laba, surianda e cova lamanai. É o meu Deus querido, e passou todo o poder para o seu filho, deu a herança, laba, surianda e canta lamanai, entregou
meu Pai querido, Jesus Cristo, guerreiro, alamassuriando e canta alamanai, meu Pai querido, que continua, meu Deus amado, ainda na batalha, Pai querido e santo, já venceu a guerra, Pai querido, porque foi lá na cruz que ele venceu a guerra contra Satanás e comprou, meu Pai querido, pagou, meu Pai querido, o direito de Senhor, de esposo, de noivo, meu Pai querido, de eleito, alamassuriando e canta alamanai, meu Deus querido e Deus santo, conquistou um nome que está acima de todos os nomes, alamassuriando e curva alabarragem, Pai querido e santo, e é por isso, meu Deus amado, que o Senhor, meu Pai querido e santo, está, Senhor, ainda, meu Pai, nesta terra, com a misericórdia, meu Pai querido, ó Deus querido e Deus santo, porque tem um advogado fiel, decanta lá, suriando e cova lá, manai, aquele que pagou o preço com a sua própria vida, meu Pai querido, e está junto ao Pai, aquele, meu Deus amado, que em concordância, meu Pai querido, lá, suriando e canta lá, manai, em prazer, em gozo, em alegria, lá, massuda e canta lá, mais, meu Deus querido e santo, ó Deus amado, selou o projeto, meu Pai consagrou, meu Pai tomou posse da vitória. Oh Deus querido, meu Deus amado, seu Filho amado Jesus Cristo, guerreiro, que não perde batalha, general de guerra, lamassuriando e canta lamanai. Ainda tem algumas batalhas para ele travar, meu Pai querido, contra Satanás. Nós sabemos que ainda tem, meu Pai querido, mas sabemos que ele será o triunfante, o vitorioso, porque ele já foi, já venceu a guerra, batalha é batalha, guerra é guerra, a guerra contra Satanás já foi vencida, lamassuriando e canta lamanai. Obrigado, Senhor, e as batalhas, meu Pai querido, o Senhor, meu Pai querido, já está com o troféu da vitória na mão, meu Deus amado. Ó Pai querido, é só, meu Deus querido e santo, uma trajetória para o cumprimento de toda palavra, meu Pai querido, dita e escrita, meu Pai querido, pelo Todo-Poderoso, inspirada, Lama Sudecanta Lamanai, nós estamos vendo os sinais se cumprindo, meu Pai querido, na terra, no céu, meu Pai querido, por muitas revelações o Senhor tem enviado para aqueles que são de Deus, meu Pai querido, que tem pregado as revelações misteriosas do Todo-Poderoso, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus, que nós possamos estar assim, meu Pai querido, meu Deus amado, diminuindo para o Senhor crescer, meu Pai querido, para o Senhor evoluir, meu Pai querido, muitas das vezes nós como igreja estamos querendo ser grande, querendo ser, meu Pai querido, poderoso, querendo ser, meu Pai querido, muita coisa que não devemos, meu Pai querido, por nós não precisamos querer ser, Pai querido, aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, o Senhor mostra, Pai querido, porque nós sabemos que não somos nada, se nós for mostrar o que nós somos, nós vamos assim ser reprovados, porque nós não somos nada, Pai querido, deixar o Senhor se mostrar nas nossas vidas, que o Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus, e é para isso que nós servimos, Pai querido, como vaso, como instrumento, como canal, Pai querido, como João Batista disse, meu Pai querido, eu sou apenas uma voz, não importa, não interessa quem eu sou, de onde eu vim, o que importa é que eu sou uma voz que clama do deserto, alamassurianda e canta alamanai, eu sou o enviado, o antecessor para preparar o caminho para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Santo, aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, aquele que vai tirar o pecado do mundo, eu não tenho esse poder, quem tem é ele, alamassurianda e canta alamanai, alegre-se nele. Alamassurianda e canta lamanai, alegra a tua igreja, alamassurianda e cobalabahás. Eu me alegrei tanto que até esqueci que estava gravando. Louvado seja Deus e não importa, querido, eu gravo porque foi Deus que escolheu para isso, eu sou tímida, se fosse dizer assim, né, para as coisas de Deus não tem timidez, sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele escolhe, Ele dá o espírito de ousadia para aqueles que Ele escolhe para fazer aquilo que Ele quer, querido. Nós somos instrumento, nós somos vaso, nós somos canal, nós não podemos esquecer disso, amém? É essa a palavra, nós somos instrumento, nós somos canal, nós somos vaso, nós somos a esposa, né? Nós somos noiva e nós somos o quê? A igreja de Jesus Cristo, Ele é a cabeça e nós somos o quê? Os membros, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem muitos membros, no mundo inteiro, a igreja universal, então nós somos servo e Ele é o Senhor. Então, quem manda, quem pode, quem faz e quem é quem? É Ele, porque só Ele é quem tem o poder e só Ele é Deus e só Ele é santo. Nós somos santos nele, né? Por Ele, através dele, né? Por isso, nós somos mais que vencedores, né? Por aquele que nos amou, né? Ele, querido, nos tornou mais do que vencedor, né? Porque é em Cristo Jesus, mas se nós for de nós mesmos, nós vamos ser
perdedor, ele diz que é maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força. Quando eu e você queremos ser alguma coisa, nós estamos querendo fazer do nosso braço de carne a nossa força. E aí somos o quê? Malditos. A palavra de Deus diz. Mas quando você vai em Deus, querida, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então é assim que nós temos que ser. Amém, queridos? Vamos ser mais humildes, essa palavra. Essa palavra está mandando nós ser mais humildes. E assim, né, reconhecer a nossa posição de servo, né, e a dele de Senhor. Que quem está acima de todos, né, nós lemos na palavra, é ele. Né? João diz, ele está acima de todos. Né? Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Né? Por ele, o Pai amou o Filho e todas as coisas ele entregou nas suas mãos, né, querido? E a palavra de Deus diz que João Batista disse que ele está acima de todos, né? Quando eles vieram ter com ele, querendo questionar, achando que João Batista ia questionar, porque tinha alguém batizando, ele veio enviado por Deus, todo mundo sabia, estava batizando, então ninguém podia batizar. João Batista deixou bem claro, eu não falei que era Cristo. Eu falei que eu, né, vim preparar o caminho para ele, né? Eu não escondi nada de vocês, né? E ele disse, e ninguém, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu, né? Coisa alguma, querido, tanto vai ser daqui da terra como do céu. Se Deus não der nada para nós, nós não recebemos nada, né? Mas ele disse, vós mesmos sois testemunho de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Vamos ser testemunha verdadeira de Cristo. Vamos falar de Jesus, vamos exaltar e engrandecer Jesus. Vamos levantar Jesus, vamos mostrar que somos servos, que somos filhos, vamos ser mais humildes. Na verdade, reconhecendo a nossa posição. Amém, queridos? Eu estou aqui porque o Senhor me entregou essa missão. Louvado seja Deus, eu espero ser compreendida assim por todos, não por minha causa, né, querido? Mas por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o seu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, quando a palavra é esclarecida, essa palavra foi só para esclarecer a nossa posição de servo, de homem, de ser humano e a de Deus, que ele é Deus, ele é o Senhor e nós somos servos, nós somos gente, nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Nós não somos Senhor, o Senhor é Ele. Amém, queridos? Nós somos servos, somos filhos, somos amigos e temos que nos alegrar com isso. Não querer ser nada além do que Deus, né? Do que está na palavra de Deus, né, querido? E nós sabemos que é isso. Essa é a verdade verdadeira, né? Louvado e engrandecido seja Deus. Quem reconhece, né, essa palavra, ele reconhece a verdade, ele aceita a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Alamassu. Obrigado, queridos, pela atenção. Eu sei que muitos irão ver e ouvir este vídeo. Seja abençoado através dele. Tome posse dessa vitória, dessa palavra. Eu tomei posse para mim. De meu Deus, não deixa eu querer fazer mais, fazer além do que o Senhor, né, me mandou, né? Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, querido. Deus tem que ir na frente, ninguém tem que olhar e ver mais você ou eu do que Deus, porque nós não temos o poder de salvar, queridos. Nós não temos o poder, e a palavra, o evangelho, a pregação, a obra de Deus, ela só tem um objetivo, querido. Salvar almas. Esse é o principal objetivo. Curas, milagres, prodígios e maravilhas, Deus sempre vai fazer no nosso meio, querida. Mas o mais importante é a salvação. E vai fazer por quê? Porque é a necessidade. Nós somos um povo sofrido, necessitado e carente da ajuda de Deus. Mas nós somos os mais ricos da terra também, porque nós temos essa ajuda. Nós temos essa bênção sobre a nossa vida. Pobre, miserável e nu é o mundo que não conhece a Deus, não tem a riqueza,
eterna, querido. Eles têm tudo da terra, mas não tem nada, né, do céu. Não tem nada divino, não tem nada, querido. Morreu, acabou. Mas nós temos a vida eterna, um gozo eterno. Nós temos tesouro, Alamassuru e anda e canta, Alamaná, esperando por nós. Então vamos honrar aquele que tem nos honrado, né, querido? Jesus Cristo, né? Ele tem nos honrado, ele nos chamou para o seu reino e ele tem, assim, nos dado uma posição alta, querido. Posição de príncipe, de princesa. Pode olhar que você não faz mais aquela loucura, aquelas aberrações, né, que servia de escândalo para a sua vida, que nós, querido, que hoje nós temos até vergonha, né, de mencionar, das pessoas saber, né, do que nós éramos capazes.